Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius e no vídeo de hoje eu estarei fazendo com vocês a AP do oitavo ano, do terceiro bimestre de matemática, aquela prova feita pela plataforma Kaed do oitavo ano. E no fim do vídeo eu vou disponibilizar para vocês o gabarito bonitinho das questões. Então acompanhe o vídeo de hoje. Aqui na questão 1, Carolina e Ricardo eles são irmãos e todos os dias eles saem de casa juntos para irem à escola. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 4 quilômetros e por não estudarem na mesma escola, Ricardo ele caminha 1 quilômetro a mais que Carolina. Podemos chamar Carolina de C e o Ricardo de R. Então os dois caminhando juntos, o trajeto é 4 quilômetros. Outra informação, o Ricardo ele caminha a mesma distância que Carolina, mais 1 quilômetro. Se nós jogarmos aqui o C para a esquerda, ficaria R menos C igual a 1. Então nós temos C mais R igual a 4. O que o Ricardo caminha, se eu tirar o da Carolina, vai sobrar 1 quilômetro. Então, assinale a alternativa que faz o sistema de equações que representa corretamente o cenário apresentado. Nós vamos encontrar aqui, a primeira não dá, não é o C menos R, é o contrário. Então aqui você esquece, C mais R 4, R menos C 1. Nós encontramos aqui a alternativa correta, é o item B. Na questão 2, uma empresa que fabrica notebooks, ele aplica um teste em apenas uma amostra de sua produção para medir a resistência de seus produtos contra impactos provocados pela queda. Nesse teste, o notebook é solto de uma altura pela sua base, aplicando o máximo de impacto. Em seguida, ele é ligado e verifica se há normalidade de seu funcionamento após essa queda. A principal razão para que esse teste de qualidade ser feito com apenas uma amostra de produção é: o que acontece aqui? Ele está economizando recursos, o espaço físico da empresa, a ética dos funcionários da empresa ou a qualidade do produto. Então, se a gente analisar as opções e analisar o contexto, o que está acontecendo é eles estão analisando a qualidade do produto, né? Se for feito com apenas uma amostra, ele consegue analisar se o produto ele tem uma certa qualidade ou não por uma amostragem. Então, a opção correta é o item D. Questão 3. Marcelo administra um condomínio que possui um conjunto de reservatórios idênticos de água. O volume total de água em metros cúbicos desse conjunto de reservatório é determinado pela expressão 4 vezes P vezes Q vezes R. Então, nós temos 4 que multiplica P, Q e R. O P, o Q e o R eles são dimensões em metros de cada reservatório. E tem as dimensões 10 metros, 2 metros e 3 metros. Qual é o volume total de água em metros cúbicos desse conjunto de reservatório de condomínios que Marcelo administra? Nós vamos substituir aqui. No lugar do P, nós vamos colocar 10. No lugar do Q, substituir por 2. E no lugar do R, vamos substituir 3. Aqui você pode fazer da maneira que preferir, né? Eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2, 20, vezes 3, 60. 60 que multiplica 4, nós vamos ter um total de 240 metros cúbicos. Opção correta, item C. Questão 4. Observe a equação linear apresentada no quadro abaixo. 4x mais 2y igual a 8. Essa equação está graficamente representada em... Eu tenho certeza que você já aprendeu essa parte de gráficos, de equações. Como aqui é uma equação linear, o gráfico ele tem que ser uma reta. E olhando as nossas opções, o único gráfico que representa uma reta é o item A. Questão 5. O gerente de um supermercado ele resolveu padronizar a quantidade de carnes moídas nas embalagens pesadas no mercado. Para decidir qual seria essa quantidade padrão, ele observou durante determinado período a massa, em quilogramas, das embalagens de carne moída vendidas. Os valores coletados pelo gerente nesse período, em quilogramas, foram... Aqui nós temos os valores. Para melhor analisar os dados, ele montou uma tabela de frequência dividida em classes. Uma tabela de frequência dividida em classes desses dados coletados está representado em... Aqui para iniciar, galera, a gente vai colocar esses dados em ordem e analisar as nossas opções. Colocando aqui em ordem, nós encontramos 16 dados. Agora, analisando as opções, aqui eu tenho 10, 18, que já dá um total de 18, então já posso eliminar esta opção aqui. Como ele queria simplificar, ele queria dividir ali em classes, aqui no item dele fez um por um, né? Daí, no caso,
não seria algo viável para o problema. Então vai nos sobrar ou B ou C. Para tirar essa dúvida, vamos analisar aqui, ó. De 1,20 a 1,50, tá tudo bonitinho aqui. De 1,50 a 80 também. De 1,80 a 2,10 também. O problema tá aqui, ó. De 2,10 a 2,40, aqui são 3 e aqui são 4. E a gente vai analisar entre 2 e 10. Então nós temos 1, 2, 3. O 2,40 não entra, ele entra na linha de baixo. Então 3. Só para confirmar, 2,40, 2,70, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então a nossa opção correta é o item C. Na questão 6, observe a equação linear, uma questão parecida com o que nós fizemos. Aqui temos a equação. Qual é a representação gráfica dessa equação linear? Nós comentamos que para ser uma equação linear, temos que ter uma reta. Então a opção correta é o item C. Questão de número 7. Solange ele traçou um segmento da reta PQ, do P até o Q, 12 centímetros. Então aqui o total temos 12 centímetros. Em seguida, Solange traçou a mediatriz. Lembrando que mediatriz é que divide o segmento exatamente na sua mediana, no seu meio aqui, né? Com uma linha tracejada. Marcado sobre ela o ponto de intersecção dessa mediatriz com o segmento PQ. E o outro acima, conforme está o desenho aqui, né? Depois disso, Solange formou um triângulo com os vértices P, R e S. Então, ele pegou esse lado aqui, ó, P, ligou aqui no S, no R aqui, formou esse triângulo, como vocês podem ver. Qual é a medida em centímetros do lado PR? Ele quer saber daqui até aqui. Se o total era 12, pegamos aqui a mediatriz, que divide o segmento ao meio, aqui tem que ser 6 centímetros. Então, nossa opção correta é o item B. Na questão de número 8, observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo. O valor numérico dessa expressão, quando n é igual a menos 4, é... Então vamos fazer a conta aqui, ó. 3, eu vou multiplicar por menos 4, elevar ao quadrado. Eu vou somar com menos 4, multiplicar por menos 4, menos 5. O que nós fizemos aqui é substituir o n por menos 4. Nós sabemos que menos com menos fica positivo, 4 vezes 4 dá 16. Vou copiar aqui o 3, vou colocar aqui o menos 4. Devo 4, devo 5, eu vou ficar devendo 9. E para encerrar, 3 vezes 6, isso dá 48. Menos com menos vai ficar positivo, 4 vezes 9, 36. Somando 48 com 36, nós obtemos a resposta 84. Item correto é o item D. Na questão 9, Marcos ele trabalha como analista, desempenho da equipe de atletismo da cidade onde ele mora, e ele anotou as medidas dos alcances obtidos em metros por um atleta juvenil de salto em distância. Esses dados estão apresentados aqui abaixo. O legal dessa questão é que já está na ordem, então facilita bastante o entendimento. Marcos ele elaborou um relatório de aproveitamento para esse atleta e inseriu uma tabela de frequência com um intervalo de classes das medidas dos alcances em todos os saltos realizados nesse treinamento. Qual pode ser a tabela inserida por Marcos nesse relatório? Então aqui nós precisamos agrupar, né? Aqui já tem um erro, né? 1,41 para 1,41 são 3, então pode eliminar essa opção. Aqui fazer um por um seria inviável, então também não. Ficamos aqui com A ou B. Perceba que aqui no item B, ele vai do 1,41 a 1,49, daí ele vai do 1,50 a 1,58. Então 1,49 ele não entra, tudo bem. Só que aqui ele pula 1,59 e ele vai do 1,50 a 1,58 e ele inclui 1,58, né? Daí o dado não fica tão interessante assim. Agora, analisando aqui o item A, ele tá bonitinho, né? Dividido em 4 em 4. Se você contabilizar aqui, vai dar um total de 21. Bonitinho. Então, a melhor tabela que Marcos poderia fazer no seu relatório seria o item A. Questão 10. Um estacionamento ele cobra diária de R$ 12,00 por moto e 25 por carro. Ao final de um dia, o caixa registrou 2.415. Então nós podemos escrever assim: R$ 12,00 da moto mais R$ 25,00 do carro. Isso vai dar um total de 2.415. E o total de veículos era 120. Então se eu pegar as motos e somar com os carros, eu vou ter um total de 120. Quantas motos e quantos carros usaram o estacionamento nesse dia? Nós precisamos resolver este probleminha aqui.
Existem duas formas, né, pelo método da adição ou da substituição, o que vocês preferirem. Nesse caso aqui eu vou fazer pela substituição. Eu isolo um e substituo no outro. Nesse caso eu vou isolar aqui, ó. Então o meu M vai ser igual a 120 menos C. Vou pegar esse M, vou colocar aqui no lugar do M multiplicando por 12, então vai ficar 12 vezes. Era M, eu vou colocar 120 menos C mais 25C. Isso tem que dar 2.415. Fazendo aqui a distributiva, 12 vezes 120, isso vai dar 1.440. 12 vezes menos C, menos 12C, mais 25C, isso tem que dar 2.415. Se eu devo 12 e pago 25, isso vai me sobrar 13C. Eu vou pegar 2.415 e tirar 1.440. Subtraindo aqui vai dar 975. 13 está multiplicando, eu vou aqui dividir. Dividindo 975 por 13, nós vamos encontrar resposta 75 carros. Se a gente analisar as nossas opções, tem duas, né? Ó, aqui e aqui. Para encerrar, pega o 75 que foi nos carros e substitui aqui. Então, eu posso escrever assim, moto mais carro, que no caso é 75, e isso tem que dar 120. Pega 120 e tira 75. Fazendo essa subtração, nós vamos encontrar 45. Então, são 45 motos e 75 carros. Nossa opção correta é o item C, 45 motos e 75 carros. Na questão 11, Marisa ela é costureira e para determinar o comprimento de elástico em centímetros, ela recorre à expressão x sobre 2 mais 2y. Nessa expressão, x e y são medidas que variam de acordo com o tamanho da calça a ser produzida. Para o tamanho P, ela utiliza no x 40 centímetros e no y 15. Qual o comprimento de elástico que Marisa utiliza para o tamanho P dessa calça? O problema é simples. No lugar do x vamos colocar 40, então fica 40 sobre 2, mais 2 vezes. No lugar do y, substituímos por 15. Metade de 40, isso dá 20. 2 vezes 15, isso vai dar 30. 20 com 30, nós temos um total de 50 centímetros. Resposta, item A. Questão 12. Joaquim ele é professor de educação física em uma escola e ele vai criar um time de vôlei para concorrer em um campeonato intermunicipal. Ele registrou as medidas das alturas em metros dos alunos interessados em participar, conforme representado aqui abaixo. Aqui nós temos as medidas. De acordo com os dados desse quadro, uma tabela de frequência que resume em classes as medidas das alturas desses atletas é... Percebe que as classes são todas iguais, 150, 160, está indo em 10, porém a frequência ela está diferente. Então é só a gente contar a primeira, descobrir a correta e assinalar a resposta. 150 e 160 aqui falou que é 6, no B falou que é 9, no C 4 e no D 7. Então vamos contar, ó. Temos 7. Aqui na primeira classe nós encontramos 7 elementos, então aqui condiz. Só para ter a certeza, nós podemos confirmar aqui entre 160 e 170 e assinalar o item D como resposta. Confirmando aqui, tem 5 elementos, resposta correta, item D. Questão 13. Letícia está reformando algumas instalações elétricas da sua área de serviço. Aqui tem um desenho, tem uma vista superior. PO é a bissetriz. Bissetriz divide esse ângulo exatamente ao meio, então esse ângulo é igual a este. Letícia pretende instalar um bocal no ponto L, aqui, para colocar uma lâmpada. Esse bocal deve ser ligado por meio de um fio a uma tomada no ponto V. Para fazer essa instalação, Letícia precisa providenciar um fio que seja pelo menos 30 centímetros maior do que a distância entre a lâmpada e a tomada. Qual deve ser o comprimento mínimo desse fio? Como esse lado é igual a este, por estar dividido em uma bissetriz, então aqui seria 300. Como tem que ter 30 centímetros a mais, 300 mais 30, nós vamos encontrar 330 centímetros. Resposta correta, alternativa C. Questão 14. Lorena está fazendo uma pesquisa para conhecer a distribuição dos leitores de uma revista em uma cidade.
por idade e poder aquisitivo. Para isso, Lorena vai separar os moradores dessas cidades em grupos etários e subgrupos de diferentes faixas salariais. Em seguida, serão selecionados aleatoriamente indivíduos de cada um desses grupos e subgrupos, em quantidades proporcionais ao tamanho da parcela da população pertencentes a cada grupo. Por fim, Lorena deverá investigar quantos dos indivíduos selecionados são leitores dessa revista. Qual foi o tipo de amostragem escolhido por Lorena nessa pesquisa? Então aqui nós temos as opções: aleatória simples, estratificada, por conglomerado ou sistemática. Se você já passou por esse assunto e se recorda vagamente, isso é uma amostragem por conglomerado, né? Foi dividido ali em grupos, foi pegado cada elemento ali, então a amostragem é por conglomerado. Questão 15. Paulo e Rodrigo foram a uma papelaria. Chegando lá, Paulo comprou 2 canetas e um apontador, gastando em sua compra R$17,60. Então eu posso escrever, chamar a caneta de X e o apontador de Y, então fica 2x mais um apontador, isso vai dar R$17,60. Rodrigo comprou uma caneta e um apontador, pagando R$11,60. Nós podemos aqui utilizar um sistema de equações, e o sistema que resolve algebricamente o problema é... Então a gente só precisa analisar. 2x mais y, aqui, só que aqui está negativo, né? Aqui deveria ser positivo, aqui está negativo, não pode ser. 2x mais y não é 11,60. 2x mais y, 17,60. X mais y, 11,60. Então nós encontramos aqui, opção item C. Questão 16. Observe as sequências numéricas apresentadas no quadro abaixo. A sequência numérica crescente está representada por... A gente vai pegar o primeiro, ó, 410.056. 506 está subindo, 560 está subindo, só que aqui ele diminuiu, né? Ficou 0,65, então não. No item 2 aqui, 410.560, aqui ele já está diminuindo, então também não dá. No item C, 65, 56 está diminuindo, também não dá. Então a opção correta, só para confirmar, vem 56, aumenta para 65, 506, 560. A opção correta é o item D. Na questão 17, tem um sólido geométrico aqui, no caso um cilindro. Uma planificação da superfície desse sólido está representado em... O corpo desse cilindro é um retângulo e para a gente ter as bases, precisa ter um círculo tanto aqui em cima e o outro aqui embaixo. Essa seria a planificação. Analisando as opções, resposta correta, item C. Questão de número 18. Pedro e Guilherme juntaram todos os seus brinquedos antigos para dar a seus sobrinhos. Pedro tinha 20 brinquedos e ao todo eles juntaram 36 brinquedos. Quantos brinquedos antigos Guilherme tinha? Se Pedro tinha 20 e ao todo foram 36, é só você pegar 36, tirar 20, que nós vamos encontrar os 16 brinquedos que Guilherme possuía. Resposta correta é item A. Questão 19. Sebastião embala e comercializa castanha de caju. A última remessa que ele tinha foi de 1 tonelada e toda essa quantidade foi embalada em pacotes, cada um com 500 gramas. Quantos pacotes de 500 gramas de castanha Sebastião embalou? Então, só lembrando que 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. Isso é a mesma coisa que 1 milhão de gramas. Para a gente saber quantos pacotes foram precisos, é só a gente pegar 1 milhão e dividir por 500 gramas. Corto aqui, então vai me sobrar 10.000 dividido por 5, isso vai dar 2.000 embalagens. Resposta correta, o item D. Aqui na questão 20, para escolher o local onde passará suas próximas férias, Janete improvisou uma roleta em um plano cartesiano a fim de fazer uma espécie de sorteio. Nesse plano, as coordenadas do ponto indicado pela seta, após uma movimentação, indicarão o local sorteado. Observe aqui abaixo a roleta, né? Ó, nós temos aqui nós temos os destinos e as coordenadas. Janete girou essa roleta em um ângulo reto, ou seja, 90 graus, no sentido anti-horário. Então aqui é o horário, então ela girou para cá, então ela veio parar aqui, formando aqui os 90 graus. Encontrando as coordenadas nesse plano cartesiano do local onde passará suas férias. Então ela vai estar aqui, ó, 4 no X, 7 no Y. A coordenada seria 4, 7. De acordo com o giro que Janete fez nessa roleta, qual local onde ela passará suas próximas férias? 4 e 7, ó, é na Ilha Bela. Resposta correta, opção B. Questão 21. Para fazer o caminho de sua casa até a escola, Carlos fez o seguinte esquema.
Esse trajeto também pode ser feito seguindo qual dos comandos? Então, o primeiro, ele está aqui e veio parar aqui, então 1, 2, 3. Ele avançou 3 quadras. Então, eu posso eliminar o item B e o item D. Ele vira 90 graus à esquerda. Sim, 90 graus à esquerda, 90 graus aqui à direita. Então, elimina também o C. Resposta correta vai ser o item A. Questão 22. O resultado da multiplicação 0,22 vezes 5 é 5 vezes 2 dá 10, 10 com 1 dá 11, 0 abaixa 1. Como tem duas casas aqui, fica aqui 1,10. Item correto é o C. Questão 23. Bia está brincando de adedanha e ela precisa escrever o nome de uma fruta que começa com a letra M. As frutas que ela conhece com essa letra são maçã, mamão, manga, mangaba, maracujá, melancia, melão e morango. Se você contar, dá um total de 8 frutas que ela conhece com a letra M. A probabilidade de no jogo Bia escrever morango é: eu tenho uma chance em 8. Opção correta, item D. Questão de número 24. Marisa cresceu 3 centímetros em um ano. Considerando que antes ela media 1,35 metros, é como se fosse 1,35 centímetros, ela passou então a medir, é só você somar aqui com 3, nesse um ano ela passou a medir 1,38 m. Opção correta, item B. Questão 25. Calcule o saldo atual em reais da conta bancária de Júlia após as movimentações indicadas aqui abaixo. Então, aqui nós temos o saldo e o depósito, é o crédito dela, né? 250 mais 135, isso vai dar 5.885. E aqui em vermelho foi o seu gasto. Então, eu vou pegar 172 e somar com 70. Isso vai dar 2, 14, 1, 242. Eu tenho que pegar esse 385 e tirar 242. Fazendo aqui o cálculo, isso vai me dar 3, 4, 1. R$ 143 positivo. Resposta item A. E aqui na questão 26, a última questão, das figuras seguintes, aquela que representa a planificação de um cubo é... Você pode até analisar aqui as opções, mas um cubo ele é conhecido, né? Eu consigo formar um cubo aqui no item B. Eu consigo fechar um lado, pegar aqui na parte lateral e a parte superior. A planificação de um cubo está aqui representada no item B. Bom, pessoal, espero que tenham entendido as questões comentadas, a resolução de cada uma. Agora confira o gabarito bonitinho para vocês. Aqui está o gabarito preenchido. Aí vocês podem verificar se está tudo ok, como que foi na prova. Espero que tenham ido bem. Então, façam um bom proveito. Espero ter ajudado de alguma maneira. Continue ligado no canal. Até a próxima, pessoal. E tchau!